como toda boa questão do Enem, ela tem um pretexto, é para você entrar no clima da questão. Com um acelerômetro acoplado em um Arduino, que é uma placa composta por um microcontrolador, circuitos de entrada e saída que podem ser facilmente conectadas a um computador e programada. Então, o Arduino você coloca no equipamento, ele vai abrir uma porta, ele vai fazer um braço mecânico funcionar. Então, o Arduino é o famoso bombril da eletrônica. É de 1001 utilidades. Se você já brincou com aquele Lego, né, robótica do Lego com Arduino, é delícia, é maneiro pra caramba. Então vamos lá. É possível obter em tempo real dados da aceleração de um corpo, além de ter à disposição outros dados provenientes dela, como velocidade, deslocamento e a possibilidade de facilmente plotar, representar gráficos com dados apropriados, né? Tá bem, fazendo uso de software apropriados. O seu celular, pelo menos não essa porcaria, porque o meu caiu, quebrou, o meu iPhone tem acelerômetro, ele consegue descobrir quantos passos eu dei, quantas voltas de bicicleta eu dei, essa porcaria não tem, mas o seu celular tem. Então, ele tem um acelerômetro acoplado também. Droga, passou a raiva. De maneira simplificada, temos elementos no acelerômetro, aí que vem a questão, ó, começou a questão agora começou a questão. De maneira simplificada, temos os elementos no acelerômetro. Duas placas planas e paralelas, uma fixa e outra móvel, sempre carregadas com cargas de quantidades iguais de cargas elétricas e sinais opostas, estabelecendo um campo elétrico uniforme. Gente, é o Enem. Você já sabia que isso era um campo elétrico uniforme? Porque ele falou que são placas planas e paralelas, carregadas com sinais iguais opostos. Caramba, gente, é um campo elétrico? Eu já sabia. O Enem só reafirma tudo aquilo que a gente já sabe. Enem, seu lindo. Então bota aqui. Olha lá. Duas placas planas e paralelas. Um lado é positivo, tá aqui. Outro lado é positivo. Cara, querida, eu nem sei o que ele vai perguntar, hein? Nem sei. Mas eu sempre vou lembrar para você que o campo elétrico é sempre do positivo para o negativo. Ó, questão do Enem. Tá na cara que cai assim. Ele já informou, inclusive, para você lembrar como é que é uma linha de força. Olhando para o desenho, ele está dizendo que essa distância D é variável. Ei, você! Você lembra de quem você chama para resolver questão de campo elétrico quando você tem o E e o D? Você chama quem mesmo? O Edu. Edu. Sempre. Então, tem placas planas e paralelas, tem campo elétrico, tem DDP. Você chama o Edu ou o ED, como você quiser. Esse U é a famosa DDP. Calais, Misael, quem mais? Júlia, já está repetindo, né? DDP, voltagem ou tensão. Amém. Sinônimos. Guarda essa informação. Continua a ler a questão. E veja se você entendeu o exercício. À medida que o carro se desloca sempre na direção e no sentido do campo elétrico, a distância entre as placas pode variar, criando uma diferença de potencial DDP entre as placas que pode ser medida e convertida em informações. Sobre o movimento do carro e a DDP entre as placas temos. Então, você notou que uma placa é fixa? Então, se de repente o carro frear, eu já estou resolvendo a questão, a tendência natural da placa móvel é ir para frente. Legal? E se ela for para frente, ela diminui a distância. Se o campo elétrico é uniforme, se o nosso campo elétrico aqui é constante, você pode dizer que DDP e distância são inversamente proporcionais. Quanto menor a distância, menor é a diferença de potencial. Então, vamos ler a questão. Sim, a questão virou de dinâmica. Bacana, cara de Enem, hein? Olha que legal. Então, vamos lá. Se o carro estiver freando,
Acompanha comigo o raciocínio. Se ele estiver freando, a placa naturalmente vai para frente e a distância diminui. E se a distância diminui, a DDP também vai fazer o que mesmo? Diminui. E a letra A está dizendo que se você frear, a DDP se mantém constante. Não, quem se mantém constante é o campo elétrico, não sabe nada essa letra A. Louca. Sai fora. Letra B. Se o carro estiver freando, a DDP aumenta. Não. Se ele estiver freando, a placa vai para frente, diminui a distância, diminui a DDP. Se o carro partir do repouso, a DDP diminui. Olha que boa alternativa para a gente pensar. A placa está parada, lembre-se que ela é móvel, mas inicialmente ela está parada, e de repente, pum, o trem sai. O que vai acontecer se o trem resolver sair? Nesse momento, a distância aumenta e a DDP também vai aumentar. Sabe quando você está parado no ônibus e de repente o ônibus parte, você é jogado para trás, né? E o corrimão se distancia do seu corpo. Legal, né? Comparação. Letra D. Se o carro parte do repouso, opa, eu fico para trás, o elemento se distancia e a DDP aumenta. Se o carro estiver com velocidade constante, a DDP diminui. Não, seu louco. Se a velocidade estiver constante, a distância entre as placas fica constante, a DDP também fica constante. Alternativa correta, maravilhosa questão, letra D de dado. Vê se ficou boa para você a resposta. Sacou a jogada? Tô lá parado no ônibus que me leva Manhuaçu, Manhumirim. Tô parado, tô dando de bobeira. O cara arranca, eu oi, vou para trás, aumenta a distância, aumenta a diferença de potencial. Linda a questão. Vê se você entendeu a questão.